Tem momentos na vida em que um segundo muda tudo. Um passo errado, uma coincidência absurda, um endereço confundido. E de repente o chão some debaixo dos seus pés. Beatriz Almeida nunca imaginou que aquela quinta-feira comum, saindo do laboratório da faculdade com uma mochila cheia de arquivos para sua dissertação, terminaria com ela sendo jogada dentro de um carro escuro, em alta velocidade, arrastada para um mundo que não tinha absolutamente nada a ver com ela. Um mundo de silêncio pesado, homens com rostos fechados, ordens sussurradas em italiano, e um chefe que jamais deveria ter cruzado o caminho dela. Mas quando o destino de Beatriz se misturou por engano com o de Raffaele Conte, não havia mais como voltar atrás. Antes de começar, se você está ouvindo essa história agora, já é um sinal de que tem bom gosto. Me ajuda muito se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum capítulo. E me conta nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo. Isso faz toda a diferença para mim continuar trazendo histórias como essa. Agora respira fundo. Porque o que aconteceu com Beatriz poderia ter acontecido com qualquer pessoa. A venda estava apertada demais. Ela sentia o tecido pressionando as têmporas, cortando a circulação enquanto o assoalho metálico da van vibrava sob sua bochecha. Seus pulsos estavam amarrados com um lacre de plástico, tão justo que cada tentativa de movimento raspava a pele. Ela não sabia quanto tempo havia passado ali deitada, jogada como se fosse um volume sem nenhuma importância. Lembrou do laboratório. Lembrou de estar saindo com os arquivos impressos do projeto de pesquisa, a sacola no ombro, o fone de ouvido ainda na mão. Lembrou do cheiro químico forte que a derrubou em segundos, quando uma mão desconhecida cobriu sua boca pela trás e depois, nada. A van passou por um buraco e Beatriz mordeu o lábio com força para não soltar um gemido. Não queria que soubessem que estava acordada. Lá na frente, vozes masculinas falavam em italiano rápido e baixo. Ela não entendia tudo, mas capturou pedaços. Objetivo, capo, speriamo ci valga la pena. O alvo, o chefe, que valesse a pena. O alvo, ela. Beatriz era uma mestranda sem dinheiro, sem inimigos, sem nada que chamasse a atenção de ninguém. O motor foi cortado de repente. Depois uma ordem firme e seca. Tirá-la fora. Tire ela. Puxaram pelos braços sem nenhum cuidado. As pernas falharam assim que tocaram o chão, mas um deles a sustentou com firmeza gelada. Anda, disse uma voz grossa. Ela avançou às cegas. O ar frio bateu no rosto carregado de cheiro de eucalipto e terra molhada. Um lugar afastado, alguma propriedade rural talvez. Subiram alguns degraus e atravessaram uma porta pesada. O ambiente ficou mais quente e mais fechado. Empurraram Beatriz para uma cadeira e, por fim, cortaram as amarras dos pulsos. As mãos formigaram de dor, mas ela não se atreveu a mexer. Passos se afastando. Uma porta fechando. Silêncio. Beatriz engoliu em seco. Não podia continuar assim. Se fosse morrer, pelo menos queria ver onde estava. Com as mãos ainda tremendo, ela arrancou a venda dos olhos. O ar fugiu do peito. Estava em um escritório amplo, sóbrio, com móveis de madeira escura e estantes que chegavam até o teto, repletas de livros encadernados. À sua frente havia uma mesa enorme, e atrás dela um homem que a observava com uma calma que perturbava mais do que qualquer grito. Era jovem demais para ter aquele peso nos olhos. Cabelo castanho escuro penteado para trás com precisão. Pele bronzeada. Mandíbula marcada com uma barba por fazer que parecia calculada. Camisa cinza escura com as mangas dobradas até o cotovelo, revelando antebraços cobertos de tatuagens que subiam pelo pescoço. Mas eram os olhos dele que congelavam o sangue. Castanhos tão escuros que pareciam pretos, fixos nela com uma intensidade que pesava no ambiente como uma pressão física. Já acordou, disse ele com um sotaque suavemente italiano, a voz profunda e tranquila como a superfície de um lago antes da tempestade. Bom, tenho perguntas. Beatriz tentou controlar a respiração. Quem é o senhor? Por que fui sequestrada? O homem inclinou levemente a cabeça para o lado, como quem analisa algo que não esperava encontrar. Eu pergunto. Você responde. Simples assim.
Ela endureceu a voz tanto quanto conseguiu. Quero ligar para a polícia. Quero um advogado. Tenho direitos. Você não tem nada, respondeu ele inclinando o corpo levemente para a frente, com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer grito. Só o que eu decidir que você tenha. Quanto mais rápido entender isso, mais fácil vai ser para nós dois. O coração de Beatriz martelava forte dentro do peito. Eu não sei o que vocês querem. Não tenho dinheiro, sou estudante. Se é por resgate, erraram feio. Eu não valho nada. O homem entrecerrou os olhos. Seu nome. Beatriz hesitou. Beatriz Almeida. Algo na expressão dele mudou de forma quase imperceptível. Pegou o celular, digitou, leu. A cada segundo o olhar esfriava mais. Por fim ele falou com a voz plana como uma sentença. Beatriz Almeida, mestranda, 26 anos, mora sozinha, sem antecedentes, sem ligação com nenhuma família que me interesse. Sem absolutamente nada que justifique você estar aqui. Beatriz sentiu o estômago afundar. Então por que estou? Ele se levantou. A altura, a postura, a presença, tudo impunha de um jeito que não precisava de gritos. Caminhou em volta da mesa com movimentos controlados, como alguém que nunca precisou se apressar na vida. Porque meus homens deveriam trazer outra Beatriz, disse ele finalmente com a voz firme. Fonseca, filha de Edmundo Fonseca, um ladrão que me deve muito dinheiro. Parou bem na frente dela. Mas meus homens trouxeram a Beatriz errada. O mundo girou. Foi um erro. Ela balbuciou. Sim, disse ele. E isso cria um problema. Beatriz recuou instintivamente na cadeira. Então me libera. Eu não vi nada. Não sei onde estou. Não sei quem é o senhor. Ele sorriu com uma frieza que atravessava. Se inclinou até ficar na altura dela, próximo demais. Você me viu. Conhece meu rosto. Poderia me identificar. Poderia destruir tudo que levei anos construindo. Roçou a ponta do dedo na borda da mesa com indiferença total, como se estivesse discutindo o tempo lá fora. Isso não é algo que eu possa permitir. Beatriz sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não na frente dele. Então o que vai fazer comigo? Me matar porque vocês cometeram um erro. Ele corrigiu sem alterar o tom. Meus homens seguiram ordens exatas. Buscaram uma mulher chamada Beatriz saindo da universidade no horário indicado. O erro foi meu. Não dei uma foto. Ela o encarou com incredulidade. E a solução é me eliminar? Ainda não decidi o que fazer com você. Respondeu ele enquanto servia um drink em um copo de cristal grosso com tranquilidade absurda. Você é uma complicação que eu não esperava. Beatriz apertou os punhos com força. Por favor, me deixa ir embora. Eu juro que não falo nada. Não posso, ainda não. Ele virou levemente o copo entre os dedos. Mas posso te dar uma razão para continuar viva. Disse com uma calma perigosa que era quase pior do que uma ameaça direta. Se Fonseca acreditar que tenho a filha dele, vai ceder. Vai me devolver o que roubou. Beatriz sentiu um frio percorrer a espinha. Você quer que eu finja ser ela? Só para algumas fotos, disse ele levando o copo aos lábios. O suficiente para Fonseca acreditar e me devolver o que é meu. Ela baixou o olhar. E se ele descobrir que não sou a filha dele? A resposta veio sem hesitar. Aí a gente decide o que fazer depois. Uma porta se abriu. Entrou um homem largo de ombros com uma cicatriz fina que cruzava o queixo. Falou em italiano rápido com o chefe, gesticulando levemente. O outro, o homem que ainda não tinha dito o nome, assentiu com a cabeça e respondeu com poucas palavras, mas com o peso de quem está acostumado a ser obedecido sem questionamento. Virou para Beatriz. Leva ela para o quarto de hóspedes. Quero que fique confortável, mas segura, sem tentativas de fuga. Beatriz tentou se levantar com mais firmeza do que sentia. Como o senhor se chama? A pergunta saiu quase desesperada, mas ela precisava de algo concreto, uma âncora em meio ao caos. Se vou ficar aqui, pelo menos me diz quem é.
Ele a observou por um momento como se avaliasse se ela merecia ou não a resposta. Depois, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Rafaele Conte. Fez um pequeno gesto com a mão. E você não é prisioneira. É hóspede. Ela não piscou. Hóspede que não pode sair. Isso se chama sequestro. Detalhes, respondeu ele com um leve encolher de ombros que a fez querer gritar. Pode levar. A porta fechou atrás de Beatriz com um clique metálico que soou como sentença. O homem com a cicatriz, ela ainda não sabia o nome, a conduziu por um corredor longo e silencioso, com piso de taco impecável e quadros nas paredes que pareciam caros demais para ficarem ali sem nenhuma proteção. Beatriz mal conseguia sentir as próprias pernas. A cada passo, uma única pergunta martelava. O que vai acontecer comigo? O quarto onde a colocaram a desconcertou. Era grande demais para ser uma prisão. Cama enorme com lençóis brancos, banheiro limpo, móveis sólidos e uma janela com grades grossas que destruíam qualquer ilusão de que aquilo não era exatamente o que parecia. O homem parou na entrada. Não faz besteira, disse com o português marcado pela origem italiana. Se correr, a gente alcança. Se gritar, também. Então coopera e fica mais fácil para todo mundo. Beatriz assentiu sem dizer uma palavra sequer. O clique da fechadura ao se fechar teve um peso insuportável. E então, a realidade caiu sobre ela como algo sólido e pesado no meio do peito. Estava sequestrada por engano nas mãos de um homem que não parecia conhecer a palavra piedade, em um lugar que não sabia nem localizar no mapa. Sentou na borda da cama e ali finalmente as lágrimas caíram. A noite foi interminável. Beatriz quase não dormiu. O medo era mais forte do que o cansaço. Cada barulho no corredor a fazia sentar na cama de um salto. Cada sombra embaixo da porta a fazia prender a respiração esperando o pior. Quando o amanhecer começou a clarear pela janela com grades, escutou passos suaves. A porta se abriu. Entrou uma mulher de uns 50 e tantos anos, cabelo grisalho preso em um coque baixo, expressão serena que contrastava com tudo ao redor. Carregava uma bandeja com comida. Bom dia, minha filha, disse com suavidade genuína. Sou Dora. Trabalho aqui há muitos anos. Trouxe o café da manhã. Beatriz piscou. Uma parte dela queria desconfiar de tudo e de todos naquele lugar. Mas havia algo nos olhos daquela mulher que a desarmou um pouco. A senhora também é prisioneira? Dora balançou a cabeça com delicadeza. Não, minha filha. Estou aqui por vontade própria, mas entendo o que você está sentindo. Beatriz baixou o olhar. Eu quero ir para casa. Eu não fiz nada. Eu sei, respondeu Dora com uma tristeza que parecia antiga e verdadeira. Mas há coisas que não dependem da gente. Beatriz a encarou. Rafaele é um monstro? Dora demorou um segundo antes de responder com cuidado. Ele é complicado, faz coisas terríveis sim, mas não gosta de machucar inocentes. E você? Ajeitou delicadamente o cabelo dela atrás da orelha, num gesto que parecia de mãe. Você é inocente, por isso acho que ele vai te tratar bem enquanto você não o provocar. Era um consolo mínimo, quase nenhum, mas era o único disponível. Quando Dora saiu, Beatriz se aproximou da bandeja. Tinha frutas frescas, pão quentinho, café coado. O estômago roncou com força. Ela não comia desde antes do sequestro. Enquanto comia tentando organizar os pensamentos, buscou mentalmente qualquer saída possível, mas cada opção levava a um final pior. Armas visíveis nos corredores, homens postados em cada canto, mata fechada além das janelas. Era impossível. Horas depois, o homem com a cicatriz voltou com um vestido dobrado nos braços. Colocou sobre a cama sem cerimônia. Veste. É hora das fotos. Beatriz sentiu um nó apertar a garganta. E se eu me recusar? Ele a olhou com uma paciência que era pior do que uma ameaça direta. Você quer descobrir? Ela inspirou fundo, encarou o vestido por um segundo e aceitou. O espelho lhe devolveu uma imagem estranha. Parecia uma moça de família rica, elegante, alguém que realmente poderia ser filha de Edmundo Fonseca. O vestido verde escuro caía perfeitamente no corpo,
como se tivessem tirado as medidas dela enquanto dormia, e esse pensamento foi mais perturbador do que tudo. O homem com a cicatriz, cujo nome ela ainda não sabia, a levou de volta ao escritório de Raffaele. O chefe estava de pé perto da janela, falando ao telefone em italiano com o tom severo de quem não aceita respostas incompletas. Quando viu Beatriz entrar, passou o olhar de cima a baixo sem nenhuma pressa e sem nenhuma vergonha. Ela sentiu a pele arrepiar. Bem, disse ele encerrando a ligação. Está convincente. Que bom, respondeu ela com uma ironia que tremeu nas beiradas. Adoro ajudar em atividades criminosas que não pedi. Raffaele esboçou algo que quase era um sorriso. Aprecio o sarcasmo. De verdade. Prefiro isso a gritos. Ela apertou os lábios enquanto um homem entrava carregando uma câmera profissional e começava a ajustar a iluminação com a frieza de quem faz isso toda semana. A sessão foi um pesadelo. Flash após flash. Instruções secas e precisas. Olha para o chão. Levanta o rosto. Parece assustada, mas não demais. Vira o rosto. Não chora. Ainda não. Era como ser um objeto, uma peça descartável dentro da engrenagem de Raffaele. Quando por fim terminaram, ele revisou as fotos na tela do notebook com a atenção de quem avalia uma operação tática. Suficiente, decretou. Isso vai convencer Fonseca de que tenho a filha dele. Beatriz sentiu uma mistura pesada de medo e raiva. E se ele não acreditar? Raffaele não desviou o olhar da tela. Esse é um problema de amanhã. Estava guardando o computador quando acrescentou algo que a desconcertou. Você vai ficar aqui e não vai ser machucada. Não enquanto cooperar. Beatriz franziu o senho. Por que eu deveria confiar nisso? Raffaele se aproximou devagar, lentamente demais, perto demais, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela sentisse o peso daquela presença. Porque, apesar de tudo, a voz dele baixou um tom. Com você não quero fazer o que costumo fazer com os meus inimigos. Ela engoliu em seco. Havia algo naquele olhar, alguma coisa que não conseguiu decifrar, alguma coisa que não deveria estar ali, mas estava. O homem com a cicatriz apareceu na entrada. Vamos. A porta fechou, e Beatriz sentiu o ar voltar para os pulmões de uma vez só. Mas agora, além do medo, havia outra coisa instalada debaixo da pele, uma presença que não saía. Raffaele Conte. Aquele homem era a pior pessoa possível para tê-la em suas mãos, e ainda assim havia algo nele que a fazia tremer por razões que ela não queria nem começar a analisar. A noite voltou a cair. Beatriz não sabia se tinham se passado 8 horas ou 20 desde que chegou àquela casa. Sabia apenas que algo dentro dela havia mudado de um jeito que não conseguia nomear. Não era aceitação, era reação a alguma coisa que escapava ao controle. Na manhã seguinte, Dora entrou com uma nova bandeja. Hoje você está mais pálida, disse com preocupação genuína nos olhos. Não dormi. Estou com medo. É normal, filha. Dora sentou ao lado dela na borda da cama com a naturalidade de quem faz isso há anos. Mas escuta uma coisa. Se Raffaele quisesse te machucar, já teria feito isso. Beatriz a olhou inquieta. E isso deveria me tranquilizar? Deveria te lembrar que há razões para você continuar viva, disse Dora com a voz suave. E nem todas essas razões têm a ver com negócios. Beatriz se tensionou. O que a senhora está insinuando? Dora sorriu levemente, quase com pena. Nada. Só observa. Ele te olha de um jeito diferente. Beatriz sentiu um calor estranho percorrer o corpo que não pediu licença para chegar. Isso não importa, disse com firmeza que ela mesma não sentiu. Eu quero sair daqui. E vai sair, respondeu Dora, pondo-se de pé. Se jogar bem suas cartas. Mas naquele mesmo dia tudo complicou de uma vez. A porta se abriu sem aviso. Raffaele entrou com o celular na mão e uma expressão tensa que ela ainda não havia visto nele. Não era raiva direcionada a ela. Era uma preocupação que ele mal conseguia esconder. Temos um problema, disse sem rodeios. Beatriz se levantou de um salto. O que aconteceu?
Sua colega, a Vanessa Lopes. Beatriz sentiu a respiração prender. Ela colocou sua foto em todas as redes sociais. Está te procurando em todo lugar. Foi a polícia. Você já é um caso oficial de desaparecimento. O sangue fugiu do rosto de Beatriz. Ela está bem? Não fizeram nada com ela? Não toquei nela. Eu não envolvo inocentes, respondeu Rafaele com firmeza que soou verdadeira demais para ser conveniente. Mas a insistência dela te transforma em um risco muito maior para mim. Beatriz abriu a boca trêmula. Eu posso falar com ela. Posso encontrar um jeito de... Já é tarde. Ele a interrompeu. Fonseca aceitou negociar. O intercâmbio é amanhã. Mas agora você é um problema enorme. O mundo de Beatriz encolheu para o tamanho de um quarto. Vai me matar. Rafaele apertou a mandíbula com força. Não, mas preciso garantir que você não fale depois que isso terminar. Nem você, nem sua amiga. Beatriz sentiu um medo tão grande que quase a dobrou ao meio. Por favor, não faz nada com ela. O que for, qualquer coisa, mas não com ela. Rafaele a observou com algo que pareceu surpresa genuína, como se não estivesse acostumado com esse tipo de reação. Depois murmurou com a voz mais baixa do que antes. Você é diferente. Diferente demais para esse mundo. Se aproximou um passo. Vou fazer o que for necessário para garantir que ninguém fale sem machucar mais ninguém. Beatriz respirou com dificuldade. O que isso significa? Que ainda não tenho a resposta, admitiu ele. E pela primeira vez Beatriz viu algo que não esperava naquele homem. Não crueldade, não frieza calculada, mas dúvida. Uma rachadura pequena na máscara. E isso a assustou mais do que tudo que havia acontecido antes. A casa inteira estava carregada de uma tensão que parecia respirar pelas paredes. Guardas circulavam com passos mais rápidos, conversavam menos, verificavam armamentos com uma frequência que deixava o ar pesado. Beatriz não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, mas sabia que quando Rafaele Conte estava preocupado, algo grave estava chegando. Não demorou muito para o homem com a cicatriz aparecer na porta do quarto. O chefe quer você no escritório. Beatriz se levantou devagar, com as pernas pesadas, e percorreu os corredores que já começavam a se tornar dolorosamente familiares, até chegar àquela sala enorme que parecia um trono moderno. Rafaele estava lá, mas transformado. Nada da camisa social de antes. Agora vestia calça tática preta, colete balístico ajustado ao torso, armas visíveis no cinto e no tornozelo. Parecia um homem se preparando para a guerra. Examinava um mapa em um tablet, movendo marcações com os polegares, calculando posições. Não levantou os olhos quando Beatriz entrou. Senta, ordenou. Ela obedeceu tentando manter a voz estável. O que vai acontecer hoje? O intercâmbio, respondeu ele sem desviar o olhar da tela. Conseguimos a verdadeira filha de Fonseca. Está em outra ala da casa. Fonseca recebe a filha e me devolve o que é meu. Beatriz ficou imóvel. Então eu não sou mais necessária na negociação. Rafaele finalmente levantou os olhos. Aquelas íris escuras pareciam capazes de atravessar qualquer coisa. Para o intercâmbio, não, disse se aproximando um passo. Mas para mim, você ainda é um problema. Beatriz sentiu um arrepio. O que significa isso? Ele deixou o tablet sobre a mesa e caminhou em direção a ela com passos lentos e medidos, como alguém que não tem pressa porque já sabe o que vai dizer. Significa que você não pode voltar para sua vida normal, nem para a universidade, nem para o seu apartamento, nem para sua amiga. Por quê? Sussurrou ela. Porque você sabe coisas demais, respondeu ele como se fosse a explicação mais óbvia do mundo. A polícia está envolvida. Se você sair daqui, alguém vai te sentar numa sala e te oferecer proteção e liberdade em troca de um único depoimento. E aí tudo que construí desmorona. Beatriz abriu os olhos com um medo que era diferente dos anteriores, mais real, mais definitivo. Eu juro que não falo nada, nenhuma palavra. Juro por tudo. Rafaele a observou sem piscar,
examinando cada milímetro do rosto dela como se procurasse a mentira. Todo mundo diz isso, disse com a voz plana. Até estar sentado diante de alguém oferecendo exatamente o que mais quer. Beatriz sentiu o estômago revirar. Então, o que vai fazer? Me matar? A resposta veio firme e direta. Se eu quisesse te matar, Beatriz, já teria feito isso lá atrás. A proximidade era grande demais. Ela conseguia sentir o calor da respiração dele. Não quero te matar, mas preciso te controlar. Garantir que você não seja uma ameaça para mim nem para minha família. Beatriz engoliu em seco. Como? Rafael a olhou longamente, como quem estuda uma obra que ainda não entendeu completamente. Ainda não decidi. O que acontece com você vai ser resolvido depois do intercâmbio. Ela sentiu medo, mas sentiu outra coisa também. Alguma coisa que não queria examinar. Alguma coisa que ficava cada vez mais difícil de ignorar. A porta se abriu de repente com força. Era o homem com a cicatriz, o rosto fechado. Disse algo em italiano rápido e tenso. Rafael se endureceu de imediato. Quantos? Mais de 20, armados. Parece emboscada. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Beatriz sentiu um nó na garganta apertar. O que isso significa? Rafael pegou a arma da mesa, verificou o carregador com movimentos precisos e automáticos de quem faz aquilo desde sempre. Significa que hoje posso morrer, respondeu com uma calma que não deveria ser possível naquele contexto. Beatriz arregalou os olhos. E você vai mesmo assim? Claro, respondeu ele com algo que quase parecia uma versão torta de um sorriso. Se eu recuo, perco credibilidade. Se perco credibilidade, perco tudo. No meu mundo, Beatriz, fugir não é opção. O homem com a cicatriz se aproximou dela. Vamos. O chefe precisa de concentração. Beatriz o encarou por um segundo antes de olhar de volta para Rafael. E se você não voltar? A expressão dele mudou por um instante fugaz. Uma chispa, uma brecha que se abriu e fechou antes que ela pudesse entender o que havia dentro. Fica no seu quarto, disse ele com a voz mais firme do que antes. Não abre a porta para ninguém que não seja Dora ou ele. Apontou para o homem da cicatriz. Beatriz respirou fundo. E se não voltar? Rafael se inclinou levemente na direção dela, e pela primeira vez, a voz deixou de soar como uma arma. Se eu não voltar, ninguém vai te tocar. Dei ordens para te tirar daqui e te levar para minha família. Mesmo morto, você vai estar protegida. Beatriz sentiu uma vertigem estranha, uma contradição enorme e inexplicável. Por que um mafioso que a havia sequestrado por engano se preocuparia em protegê-la mesmo depois de morto? O homem com a cicatriz a conduziu de volta ao quarto com uma gentileza discreta que ela não esperava. A porta fechou e Beatriz ficou sozinha com o silêncio e com uma questão que não tinha resposta lógica. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida dela. Ela caminhava de um lado para o outro sem conseguir parar, sem conseguir sentar, sem conseguir deixar de pensar. A possibilidade de Rafael morrer era assustadora por razões que ela não conseguia justificar de forma honesta. Ele era um criminoso. Havia ordenado o seu sequestro. Havia usado o rosto dela como ferramenta para uma negociação ilegal. Não havia absolutamente nenhuma razão lógica para que a ideia da morte dele doesse de alguma forma. E ainda assim doía. E isso era mais perturbador do que qualquer outra coisa que havia acontecido naqueles dias. Então o caos chegou. Primeiro um barulho surdo lá fora. Depois vozes em italiano soando em sobreposição. Depois o que era inconfundível. Tiros. Beatriz se jogou contra a parede mais distante da janela, abraçando os próprios joelhos, com o coração disparado. Os disparos duraram minutos que pareceram horas. Depois passos correndo pelo corredor. Uma ordem gritada. Mais tiros, mais distantes agora. E então silêncio repentino. O tipo de silêncio que pesa mais do que o barulho. A porta do quarto se abriu de golpe. O homem com a cicatriz estava ali, coberto de sangue. Parte dele próprio, parte de outros. O rosto fechado, a respiração pesada. Temos que sair agora.
Disse com urgência absoluta. Beatriz se levantou de um salto. Onde está Rafaele? Não há tempo. Onde está ele? A voz saiu mais alta do que pretendia, quase um grito. O homem a olhou por um segundo apenas, e esse segundo foi suficiente. Estava vivo quando me deu a ordem de te tirar daqui. Depois disso, não sei. O coração de Beatriz partiu um pouco sem pedir permissão a ninguém. Atiraram pela parte de trás da casa. O que havia sido uma propriedade elegante e controlada, parecia agora um campo de batalha. Vidraças estilhaçadas, móveis revirados, marcas de balas nas paredes de pedra, fumaça ainda densa no ar. Havia corpos no chão que Beatriz desviou o olhar para não ver. Colocaram-na em um carro que já estava com o motor ligado. O homem com a cicatriz entrou do lado, pressionando um pano escuro contra o braço ferido sem reclamar. Para onde vamos? Perguntou Beatriz com a voz tremida. Curitiba, respondeu ele com o olhar fixo na estrada à frente. Para Serena Conte, a irmã de Rafaele. Ela vai te manter em segurança. Beatriz apertou os lábios. Por quê? Eu não sou ninguém para vocês. Ele não desviou o olhar da estrada. Porque ele pediu, e não disse mais nada. Beatriz virou o rosto para a janela e viu a propriedade desaparecendo na curva da estrada, sumindo entre as árvores, como se nunca tivesse existido. E embora não quisesse admitir, algo dentro dela doía de um jeito que não fazia o menor sentido. Aqui quero pausar um segundo para te fazer uma pergunta. Você acha que o que Beatriz está sentindo é síndrome de Estocolmo? Ou algo mais real do que isso? Me conta nos comentários, porque as respostas de vocês nas últimas histórias foram incríveis. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora perfeita. Cada comentário e cada inscrito me ajuda a continuar trazendo histórias assim para você toda semana. A viagem foi longa, tensa e silenciosa. O homem com a cicatriz dirigia com uma das mãos enquanto a outra mantinha pressão na ferida do braço. Beatriz chegou a oferecer ajuda 2 vezes e foi recusada nas 2. Quando a cidade começou a aparecer no horizonte com suas luzes acesas na noite fechada, ela sentiu uma mistura confusa de alívio e ansiedade que não conseguiu separar direito. O edifício onde pararam era um prédio alto e moderno em um bairro visivelmente caro. O elevador subiu direto para o último andar. A porta se abriu antes mesmo que tocassem. Uma mulher de uns 40 anos as recebeu com um olhar que avaliava tudo ao mesmo tempo sem revelar nada. Cabelo castanho escuro preso com perfeição, blazer de alfaiataria, postura de quem está acostumada a comandar ambientes sem precisar levantar a voz. Serena Conte, a irmã do homem que havia sequestrado Beatriz. Entrem, disse com voz firme. O homem com a cicatriz, ela soube então que se chamava Marco. Quase desabou ao cruzar a soleira, mas Serena o sustentou com uma força surpreendente para o tamanho dela. Senta. Vou chamar o médico. Depois virou para Beatriz com um olhar que parecia radiografar. Você deve ser Beatriz Almeida. Beatriz engoliu em seco. Sou. E não entendo por que estou aqui. Serena caminhou em torno dela lentamente, como quem analisa uma situação antes de decidir como lidar. Meu irmão deixou instruções claras. Se algo acontecesse com ele, você devia ser protegida. Beatriz franziu o senho. Ele está vivo? Os olhos de Serena se suavizaram por um instante quase imperceptível, como se uma dor antiga tivesse se mexido lá dentro. Sim, mas ferido. Não sabemos a extensão. Ele está escondido por razões óbvias e não consegue se comunicar. Beatriz sentiu uma mistura que não soube descrever com precisão. Alívio intenso, preocupação que não deveria existir e algo mais fundo que ela preferiu não examinar naquele momento. Por que eu importaria para ele? Sussurrou Beatriz. Serena parou bem na frente dela com uma expressão que era precisa como bisturi. Porque você se tornou um ponto fraco para ele. E meu irmão nunca teve pontos fracos antes. O coração de Beatriz deu um salto involuntário que ela não pediu e não queria. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Claro que tem, corrigiu Serena sem suavizar nada. Se não tivesse, você já estaria morta ou de volta na sua universidade fazendo sua dissertação. Mas está aqui. Porque ele escolheu que você vivesse.
E mais do que isso, escolheu que você fosse protegida pela própria família. Beatriz ficou sem palavras por um momento inteiro. Serena suspirou com uma resignação que parecia velha. Vem, preciso te mostrar alguma coisa, e precisamos conversar sobre sua situação. A levou até uma sala ampla com janelas do chão ao teto que enquadravam Curitiba inteira iluminada lá embaixo. O apartamento parecia mais uma galeria de arte do que uma residência. Obras sobre as paredes, esculturas em nichos iluminados, móveis de design que Beatriz reconhecia dos livros do curso. Era um mundo completamente fora do alcance do dela. Serena se sentou com a elegância de quem nunca fez um movimento desnecessário na vida. Vou ser direta, Beatriz. Você não é mais uma cidadã comum. Esteve na casa do meu irmão por dias. Conhece o rosto dele, o endereço, os homens, as operações. A partir do momento em que cruzou aquela porta, sua vida deixou de ser o que era antes. Beatriz apertou as mãos no colo. Mas eu não pedi isso. Não escolhi nada disso. Ninguém escolhe, respondeu Serena sem dureza, apenas com uma resignação que parecia ter sido construída ao longo de muitos anos. A vida não costuma perguntar. Beatriz sentiu a garganta fechar. E agora? Fico aqui presa. Não, disse Serena, e a resposta a surpreendeu. Minha proposta é muito melhor do que isso. Beatriz franziu o senho. Proposta. Serena assentiu com naturalidade. Minha galeria de arte precisa de pesquisadores sérios para projetos importantes. Rafael me disse que você é mestranda em História da Arte e que é muito boa no que faz. Beatriz piscou. Ele disse isso. Serena levantou um canto da boca. Meu irmão sabe tudo sobre as pessoas que entram na vida dele, mesmo as que entram por acidente. Se inclinou levemente para frente. Quero te contratar de forma legal. Salário bom, apartamento, vida tranquila. Em troca, descrição absoluta sobre tudo que você viveu, sobre ele, sobre nós. Beatriz processou tudo com dificuldade, como quem tenta montar um quebra-cabeça com as mãos ainda tremendo. E se eu disser não? A resposta veio imediata e sem rodeios. Então você não sai deste apartamento até meu irmão decidir o que fazer com você, e isso pode levar meses. Beatriz sentiu uma tontura desconfortável. Isso é uma oferta ou uma ameaça? As duas coisas, respondeu Serena sem piscar. Mas é a melhor opção que você vai ter. Beatriz baixou o olhar. Rafael sabe que você ia me fazer essa proposta? Ele pediu que eu fizesse. Aquele nó estranho voltou ao peito de Beatriz sem avisar. Ela não sabia o que aquilo significava. Não sabia se queria descobrir. Serena se pôs de pé com leveza. Pensa esta noite. Amanhã me dá sua resposta. Mas Beatriz já sabia, porque a alternativa era pior em todos os sentidos. Os dias que se seguiram foram estranhos, quase surreais, como viver dentro de um sonho com a textura errada. Beatriz começou a trabalhar na galeria, pesquisando peças, redigindo pareceres, descobrindo que naquele ambiente ela de fato conseguia brilhar de um jeito que fazia sentido. Serena era exigente, mas justa com uma objetividade que Beatriz acabou respeitando. Marco, agora recuperando a ferida do braço, a observava de longe com discrição. E Rafael continuava desaparecido. Sem ligações, sem mensagens, sem nenhum sinal de que lembrava que ela existia. E mesmo assim, contra qualquer lógica, Beatriz esperava. Esperava alguma coisa. Qualquer coisa, só uma prova de que aquele homem ainda estava vivo, e que não havia se esquecido completamente dela. 3 semanas passaram exatamente assim, até que numa tarde de terça-feira, enquanto Beatriz examinava um suposto painel Flamengo do século XVII sob uma lupa, sentiu algo mudar no ar do cômodo. Uma presença, uma sombra diferente no vão da porta. Virou o rosto devagar. E ali estava ele. Rafael, muito mais magro do que antes. Olheiras fundas, cicatrizes novas que ainda tinham a cor rosa de recentes. Postura levemente diferente, como se alguma coisa dentro tivesse sido quebrada e consertada de forma não completamente perfeita. Mas os olhos eram os mesmos. Castanhos tão escuros que pareciam pretos. E estavam fixos nela com uma intensidade que fazia o ar pesar.
A respiração de Beatriz parou. Ele deu um passo para dentro da sala. Beatriz, disse o nome dela como se fosse uma palavra que havia guardado por muito tempo e finalmente podia usar. Ela não conseguiu se mexer. Ele também não. Ficaram assim por segundos que pareceram ter a duração de outra coisa inteira. Quando ele voltou a falar, a voz estava mais áspera do que antes, desgastada de um jeito que tornava tudo mais difícil de ignorar. Vim te ver. Beatriz sentiu algo se romper dentro dela, algo que havia passado 3 semanas prendendo com força. Por quê? Perguntou com um fio de voz que mal reconheceu como seu. Rafaele deu mais um passo na direção dela. Porque não conseguia ficar longe. Beatriz sentiu o chão oscilar levemente sob os pés. Não de fraqueza, mas do peso daquelas palavras ditas por aquele homem específico. Você precisava saber se eu estava bem, disse ela tentando transformar aquilo em algo mais simples do que parecia. Se estava te tratando bem, se ainda estava aqui. Rafaele assentiu com uma honestidade que não combinava com a máscara que ele usava no resto da vida. Sim, tudo isso. Beatriz cruzou os braços sobre o peito por instinto, como se precisasse de alguma barreira entre ela e aquela presença. Rafaele, o seu mundo quase te matou. Você quase não voltou. Ele baixou o olhar por um instante, um gesto que ela nunca havia visto nele antes e que a desarmou completamente. Mas voltei. Levantou os olhos de volta para ela. Vim por você. O coração de Beatriz martelou de forma desordenada. Você me sequestrou, sussurrou com a voz quebrando nas beiradas. Não és alguém em quem eu possa confiar. Eu sei, disse ele. E a simplicidade daquelas 2 palavras foi mais devastadora do que qualquer argumento elaborado poderia ter sido. Mas mesmo assim estou aqui. Beatriz não sabia se recuava ou se dava um passo à frente. Sua vida estava dividida entre 2 metades que não conseguiam coexistir. A parte que sabia que ele era perigo em forma humana e a parte que sabia que ele era verdade de um jeito que ela não havia encontrado em nenhuma outra pessoa. E essa verdade a chamava de uma forma que não sabia como parar. Naquela noite nenhum dos 2 dormiu. Beatriz o sabia porque ouvia os passos dele no corredor, pesados e irregulares. Como alguém que trava uma guerra consigo mesmo sem testemunhas. Em algum momento ela se levantou e encostou a testa na madeira fria da porta. Do outro lado, os passos pararam. E ficaram assim os 2, separados por uma porta, sem se tocar, sem falar, mas completamente presentes um para o outro de um jeito que dispensava palavras. Quando o dia amanheceu, Beatriz estava na cozinha com as mãos em torno de uma xícara de café, tentando se ancorar em algo concreto, quando sentiu a presença dele antes mesmo de ouvir os passos. Rafaele apareceu no vão da porta, com o cabelo levemente despenteado, e a camisa preta com as mangas dobradas, revelando as tatuagens que ela havia memorizado sem querer. Havia algo diferente nele naquela manhã. Uma vulnerabilidade que ele não estava conseguindo esconder completamente. Não dormiu, disse ele. Não era pergunta. Você também não, respondeu ela. Rafaele se aproximou devagar, sem a arrogância controlada de antes, com a cautela de alguém que tem medo de espantar alguma coisa frágil. Parou a menos de 1 metro dela. Ontem, começou ele com a voz levemente rouca. Precisava te ver. Não para verificar se ficava calada, para verificar se você estava viva e inteira. Beatriz olhou para ele por cima da xícara. Por que isso importaria para você? Rafaele respirou fundo como se a resposta custasse alguma coisa real. Porque você se tornou algo que não esperava. E eu tentei me afastar e não consegui. O ar entre eles ficou denso. Não devia dizer isso, murmurou Beatriz com a voz menor do que queria. Não devias me confundir assim. Não estou tentando te confundir, disse ele com uma firmeza tranquila. Estou tentando ser honesto pela primeira vez em muito tempo. Beatriz pousou a xícara na bancada porque as mãos não estavam seguras o suficiente. Você não é um homem honesto. Rafaele ficou quieto por um momento que pesou bastante. Não era, admitiu. Mas contigo estou tentando ser.
Ela fechou os olhos por um segundo como se isso pudesse criar distância entre ela e o que estava sentindo. Por que eu? Perguntou com um fio de voz. Por que eu, Rafaele? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava áspera e quase quebrada num ponto. Porque você me olhou. Sem medo fabricado, sem admiração falsa, sem tentar me agradar. Me viu quando nem eu sabia direito quem eu era. Beatriz abriu os olhos de golpe. Ele estava mais perto. Tinha se aproximado enquanto ela estava com os olhos fechados e agora a distância entre eles era quase nenhuma. Rafaele, você e eu somos impossíveis. Tudo que vale a pena começa sendo impossível, sussurrou ele. Beatriz recuou um passo e encostou na bancada. Não posso confiar em você. Eu sei. Seu mundo, seus inimigos, o perigo constante. Também sei, respondeu ele sem desviar o olhar. Mas quero tentar. Beatriz sentiu um tremor percorrer o corpo inteiro. E se te atacarem de novo? Os olhos de Rafaele endureceram brevemente. Fonseca está destruído, mas no meu mundo sempre haverá riscos. Não quero que você viva com medo por minha causa. E você acha que eu quero que você viva assim? Perguntou ela com mais emoção do que pretendia revelar. Rafaele deu o último passo que faltava. Não a tocou, mas ficou tão perto que ela conseguia sentir o calor do corpo dele. Estou tentando mudar. Por você. Pelo que sinto. O coração dela martelou alto. Eu não pedi que você sentisse nada. Não, concordou ele com uma suavidade que era nova. Mas você fez assim mesmo. Beatriz prendeu a respiração. E se eu também sentir algo que não deveria? Rafaele a olhou como se aquelas palavras tivessem o peso de uma arma carregada. Então temos um problema muito bonito. Ela soltou um suspiro tremido. Rafaele levantou a mão devagar e ofereceu a palma aberta sem tocá-la. Um gesto simples que carregava tudo. Não vou te forçar a nada, nunca mais. Se você der um passo em minha direção, vai ser sua decisão e só sua. Beatriz olhou para aquela mão, a mão do homem que a havia sequestrado. A mão do homem que havia ordenado que ela fosse protegida mesmo que ele morresse. A mão do homem que era perigo e verdade ao mesmo tempo. E então Serena apareceu no vão da cozinha com uma expressão que não era surpresa, nem aprovação, mas algo parecido com resignação velha. Rafaele, temos que falar. É urgente. Ele baixou a mão sem tirar os olhos de Beatriz. Já vou. Se inclinou levemente antes de sair. Não foge, sussurrou. Por favor. E saiu. Beatriz ficou imóvel com o coração fora de ritmo. Serena entrou cruzando os braços. Isso é perigoso. Eu sei, disse Beatriz. Não falo só dele. Falo de você. Seu julgamento fica comprometido quando ele está por perto. E ele é capaz de qualquer coisa quando algo lhe importa demais. Beatriz levantou o olhar com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Ela me está avisando. Estou te dizendo a verdade, corrigiu Serena com precisão. Meu irmão nunca permitiu que ninguém próximo fosse um ponto fraco. Com você já é. E isso te coloca em risco. Beatriz apertou os lábios. Não pedi isso. Mas também não podes ignorar. Serena a conduziu até uma sala privada da galeria onde havia uma pasta sobre a mesa com fotografias, documentos e relatórios. Isso começou há semanas, precisa ver. Beatriz abriu a pasta. Fotos de vigilância. Carros estacionados em posições estratégicas perto do edifício. Homens desconhecidos nas proximidades. Registros de movimentação. O sangue fugiu do rosto dela. Estão me monitorando. Serena assentiu. A Polícia Federal acredita que você é a ligação mais limpa que tem para chegar a Rafaele. Querem te usar como ponte. Beatriz sentiu o mundo oscilar. Eu não estou envolvida em nada ilegal. Mas esteve sequestrada por ele, respondeu Serena. E isso te torna muito interessante para eles. Beatriz fechou a pasta com cuidado. Por isso Rafaele voltou ontem. Não só por mim. Voltou por você, corrigiu Serena com firmeza inesperada. Mas também porque você representa um risco que ele não consegue mais ignorar, nem eliminar, nem afastar. Porque para ele você já não é um risco que ele quer eliminar.
Beatriz engoliu em seco. Não vou deixar que me usem para destruí-lo. Serena levantou uma sobrancelha com algo que se aproximava de respeito. Então já decidiu de que lado está? Beatriz respirou fundo. Um lado significava trair tudo o que havia sido antes. O outro significava se lançar no vazio com um homem perigoso, imperfeito e assustadoramente real. Mas seu coração já havia dado a resposta antes mesmo que ela abrisse a boca. Sim, disse com a voz mais firme de toda a história. Estou do lado dele. Serena suspirou com uma aceitação que não era derrota. Então se prepara, porque isso mal começou. Quando Beatriz voltou para a sala principal, Rafael estava de costas para ela olhando a cidade lá embaixo. O que sua irmã queria? Perguntou ela. Ele se virou. Disse que me movi rápido demais com você. E acha que ela tem razão? Rafael caminhou em direção a ela com aqueles passos que ela já havia aprendido a identificar pelo som. Não, porque ia te dizer cedo ou tarde. Beatriz sentiu o pulso acelerar. Dizer o quê? Ele parou à sua frente e havia algo nos olhos dele que tornava impossível olhar para outro lugar. Que você importa mais do que eu queria admitir. Que tentei me afastar e não fui capaz. Que você é a única coisa que não consigo controlar. Beatriz sentiu a respiração se partir. Rafael, nada disso faz sentido. Ele levantou a mão e passou os dedos levemente pelo ar perto da bochecha dela sem tocar. Um gesto que continha tudo e não forçava nada. Eu sei. Mas você e eu nunca fomos do que faz sentido. E quando Beatriz finalmente deu aquele passo, foi porque quis, porque escolheu. Porque havia algo entre eles que era impossível, absurdo e completamente real. Naquele apartamento alto com a cidade inteira iluminada lá embaixo, dois mundos completamente diferentes colidiram de forma suave e inevitável. E nenhum dos dois seria o mesmo depois disso. Nos meses que se seguiram, Beatriz prestou depoimento como vítima de sequestro, sem incriminar ninguém e sem revelar nada que pudesse destruir o que Rafael havia construído. Ele, por sua vez, reorganizou operações inteiras, afastou negócios que colocavam ela em risco direto e começou um processo real de mudança que não havia imaginado ser capaz antes. 2 anos depois, eles viviam juntos em Curitiba. A Galeria Conte Almeida havia se tornado referência no mercado de arte. Rafael ainda carregava o peso do passado como cicatrizes que não apagam completamente, mas havia escolhido um caminho diferente. E Beatriz, que havia saído do laboratório naquela quinta-feira comum com uma mochila e uma dissertação para terminar, havia encontrado uma vida que não estava nos planos de nenhuma forma, mas que era mais real do que qualquer coisa que havia planejado. Às vezes ela olhava para ele e pensava no engano absurdo que havia colocado os dois no mesmo caminho. E pensava também em quanto uma fração de segundo, um nome errado, um endereço trocado, pode mudar absolutamente tudo. Nem sempre o que começa errado termina errado. Às vezes o erro é exatamente o que precisava acontecer. Essa história nos mostra algo que a gente evita pensar. Que o caos pode ser o ponto de partida de algo verdadeiro. Não estou dizendo que sequestro tem romantismo, porque não tem. Mas estou dizendo que às vezes a vida nos joga em lugares que não escolhemos e é nesses lugares que descobrimos quem somos quando tudo que era previsível desaparece. Beatriz não escolheu estar ali, mas escolheu quem ser dentro daquilo. E essa é a parte que a gente sempre pode controlar, mesmo quando não controla mais nada. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez sentir algo, me conta aqui embaixo nos comentários. Qual foi o momento que mais te prendeu? Teve alguma cena que você não esperava? Compartilha com a comunidade porque cada história que a gente conta aqui só existe por causa de quem assiste, comenta e divide com alguém. Se você ainda não faz parte dessa família, clica em se inscrever agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando por você. Nos vemos no próximo capítulo.